Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Didática 1. Essa é a videoaula da unidade 2. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a didática na formação de professores. Então, a disciplina de didática ela é uma disciplina obrigatória dos currículos de formação de professores e não é de agora, né? Então, há registro desde o início do século XIX. Então, hoje, todas as licenciaturas é obrigatório que haja essa disciplina de didática no currículo oficial. E a didática, como curso e disciplina, ela foi inserida no Brasil a partir de 1939 pelo Decreto de Lei 1190, de 4 de abril. Então, como que essa disciplina foi inserida? Então, quando foi instituída a Faculdade Nacional de Filosofia, em que foram criados cursos de Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, uma das seções especiais desses cursos era a disciplina de didática. Então, a didática sempre foi um foco, né, uma obrigatoriedade dos cursos de licenciatura e, no caso, formação de professores. Então, dentro desse curso de didática, que era obrigatório para os cursos de licenciatura, o que os estudantes tinham que cursar? A didática geral, a didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da educação e também fundamentos sociológicos da educação. Ou seja, os alunos faziam 3 anos de disciplinas específicas dos cursos e depois faziam esse aprofundamento nas disciplinas de didática. Então, como pode-se perceber, a didática, esse ramo da pedagogia, ele sempre foi muito valorizado nos cursos de formação de professores desde a sua origem aqui no Brasil. Então, entre os objetivos da didática e a sua importância aqui na formação de professores, nós podemos destacar que a didática, ela trata de discutir com futuros professores a prática docente, ou seja, o que acontece dentro dessa sala de aula, o que o professor precisa fazer para que, de fato, os seus alunos tenham aprendizagens significativas, né? Então, a ideia é instrumentalizar esse professor para que eles tragam dentro da sua prática a construção de práticas que sejam realmente significativas, tá? E dentro dessa discussão da didática, é preciso essa superação que a gente chama de dicotomia entre teoria e prática. Parece que nos nossos cursos de formação de professores, eu digo nossos porque talvez uma reclamação geral, uma constatação que há uma divisão dentro das disciplinas entre aquelas que são disciplinas teóricas e aquelas que são disciplinas práticas. E a ideia é que a gente supere essa separação. A ideia é que a gente olhe as disciplinas teóricas como instrumentalizadoras dessa prática. Eu costumo dizer que são lentes, né? A teoria nos dá como se fosse óculos, lentes, para que a gente enxergue a prática, enxergue a realidade. Mas a gente não pode fazer isso de uma forma separada. Então, primeiro eu vou olhar a teoria, primeiro eu vou aprender a teoria, para depois pensar na prática. E não é essa a perspectiva. A ideia é que a gente pense numa praxis educativa. Ou seja, quando eu falo praxis, automaticamente precisa me remeter a essa relação teoria e prática sem que elas estejam separadas, tá? E dentro do campo da didática, das discussões, dos autores, das pesquisas, sempre foi uma disciplina marcada por discussões e controvérsias em torno do seu papel no curso de formação. Então, historicamente, como nós já vimos na primeira videoaula, a educação ela é socialmente referenciada, né? Ela está dentro do contexto, e a didática também. Então, durante a sua história, nós podemos ver muitas vezes ela voltada para a instrumentalização desse professor apenas em questões técnicas, então, em como fazer uma abordagem sistematizada das metodologias. Em outros momentos, uma perspectiva voltada para a aprendizagem, como o meu aluno aprende,
como é que essas metodologias podem colocar o meu aluno no centro desse processo de ensino, como que a avaliação educacional, a avaliação educativa, ela pode subsidiar o meu trabalho como professor. Então, é uma disciplina que ela é muito discutida nos cursos de formação de professores e também nas pesquisas, ou seja, qual que é o seu papel diante da formação de professores, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O que é importante a gente perceber é que a didática sozinha, ela não tem condições de trazer grandes transformações para a prática do professor. É sempre preciso pensar a didática numa relação dialógica. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Se a didática ela trata dos processos de ensino-aprendizagem, é preciso ter o suporte da psicologia da educação, da sociologia, da história da educação, ou seja, não é possível pensar a didática desconectada de outros campos, de outros ramos da pedagogia. Então, é preciso trazer essas aproximações entre os diferentes campos da pedagogia para que a gente compreenda as relações complexas que existem em sala de aula. Então, eu posso, enquanto professor, pensar uma aula maravilhosa, metodologicamente perfeita, mas se eu não souber em que lugar esta aula, essa escola, essas pessoas que frequentam a minha disciplina estão inseridas, qual é o sentido? Como que, de fato, essas pessoas irão aprender? Então, por isso que é preciso pensar a didática no seu contexto e a sua relação com outros saberes. Então, é preciso a gente pensar, né, que esse papel da didática na formação de professores, ela trata do espaço da aula enquanto um espaço de formação. Mas é uma formação só para esses conteúdos? Não, é uma formação para a vida. Então, eu, enquanto professor, tenho essa perspectiva, tenho essas lentes de que o meu espaço de aula, ele é um espaço não só de transmissão de conhecimentos, mas sim de aprendizagens significativas e ao longo da vida. Eu estou, enquanto professor, privilegiando esta reflexão da aprendizagem. E nós, aqui no curso de formação de professores, também ao trazer essa perspectiva de que a didática ela não pode ser vista de forma isolada, nós estamos privilegiando essa reflexão do processo didático, ou seja, existem formas de organização relacionadas ao tempo e o espaço escolar que não estão restritas apenas àquela sala de aula. É preciso pensar, como eu trouxe aqui para vocês, que nós precisamos considerar essa aprendizagem de uma forma multifatorial. Então, não é só a ação do professor que revela aprendizagens, não é só o aluno que traz essa aprendizagem já de casa, não é só a direção da minha escola, ou seja, nós temos, para que o aluno aprenda, para que de fato essa aprendizagem seja significativa, nós somos multifatoriados. Há uma interferência, há uma inserção multifatorial desse estudante em sala de aula. Então, é por isso que é importante pensar essa abordagem interdisciplinar da prática educativa. Então, quando eu, nos cursos de formação de professores, não aprendo essa perspectiva de que eu não posso pensar somente um conteúdo, somente a minha caixinha enquanto disciplina, eu tenho uma tendência a trazer esses conteúdos de forma muito esvaziadas ou sem um significado de fato expressivo para os meus estudantes. Aqui eu trouxe para vocês uma charge que ela é muito conhecida e que traz vários animais com várias habilidades. E aí tem um ser humano sentado e ele diz assim: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Ou seja, será que um espaço em que existem pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com capacidades diferentes, eu fazer o mesmo tipo de avaliação, é considerada uma forma justa de avaliação? Então, vamos tomar esse exemplo como as nossas salas de aula.
Se eu tenho a perspectiva de que eu, enquanto professor, preciso fazer essa transmissão de conhecimento, ensinar de uma mesma forma para que pessoas diferentes aprendam de forma igual, eu estou reproduzindo de fato essa charge. Ou seja, daqui, qual é aquele que teria uma habilidade de conseguir escalar a árvore com maior sucesso? Muito possivelmente o macaco. Mas e provavelmente não, com certeza, o elefante, o peixe, a foca não conseguiriam sequer levantar 1 centímetro daquela árvore. Por quê? Porque eles não estão biologicamente, eles não foram formados, não foram treinados para conseguir subir aquela árvore. Então, vamos trazer essa reflexão para a nossa sala de aula. Como que as nossas práticas, muitas vezes, elas vão revelar uma prática que vai contemplar apenas um determinado grupo dos estudantes. Então, eu, enquanto professor, preciso pensar em estratégias, em formas de avaliação, em elaboração de objetivos de aprendizagem que consiga contemplar a todos os meus estudantes. E aqui eu trouxe um dado para vocês, porque a gente não desconecta o termo didática de aprendizagem. Então, quando eu olho aqui para os dados da aprendizagem, levando em consideração os dados do PISA, que é uma avaliação em larga escala internacional, aqui no primeiro quadro tem que no Brasil, alunos que têm aprendizado adequado de ciências chega a 18%, 18,2%. No caso da matemática, 12,3%. E no caso de leitura, o Brasil está com 25,5%, ou seja, dos estudantes que fizeram a prova do PISA de 2018, somente 12,3% têm o conhecimento adequado para aquela faixa etária. Então, se nós pensarmos matematicamente, significa que a cada 100 alunos que entram na escola, somente 12 conseguem ter habilidades necessárias, adequadas e os conhecimentos necessários para aquela faixa etária naquele ano de 2018, o que é um dado bastante preocupante. Trazendo aqui para o Brasil, e aí eu fiz uma decomposição desse número relacionando a aprendizagem com nível socioeconômico alto, nós podemos verificar que em matemática no PISA de 2018, a aprendizagem adequada para aqueles que tinham nível socioeconômico alto, ele chegou a 53%. Já a mesma disciplina matemática em 2018, só que o nível socioeconômico baixo, os alunos que tinham aprendizagem adequada era de 4%. Então, existe uma variação, existe uma dependência, por exemplo, da aprendizagem em relação ao nível socioeconômico dos alunos. Então, eu não posso, enquanto professor, desconectar essas informações. Eu não posso achar que dentro da minha sala de aula nós temos o que chamamos de daltonismo social, que todos são iguais, que todos são das mesmas cores, que todos têm as mesmas habilidades. É preciso pensar a escola como um espaço diverso. E isso passa especialmente pela disciplina didática, porque é a didática que vai dar as condições para que a gente pense a nossa prática pedagógica de uma forma que contemple e chegue a todos os estudantes. E aqui, para a gente finalizar esses dados, eu trouxe o aprendizado adequado, aqui pensando em uma avaliação nacional, tá? Do terceiro ano do ensino médio da rede pública. Aqui, nós temos em 2021, em língua portuguesa, dos estudantes que ingressam no ensino médio, 31% finalizam com aprendizagem adequada em língua portuguesa. E olha aqui em matemática, somente 5% dos estudantes brasileiros da rede pública do terceiro ano do ensino médio saem com conhecimento adequado em matemática. E por que a gente sempre olha para os dados de matemática? Porque é aquele conteúdo escolar, aquela disciplina que mais depende da escola para a gente aprender. Então, pensem só,
de cada 100 alunos que terminam o ensino médio no Brasil, somente 5% saem com a aprendizagem que eles deveriam ter ao final do ensino médio. Isso é um dado alarmante, isso passa pela nossa formação enquanto professores e isso precisa ser evidenciado, porque os nossos alunos passam 10, 12, 14 anos na nossa escola e eles aprendem o necessário, o adequado, apenas 5%. Então, a gente voltando aqui para a nossa disciplina, tem que se perguntar aí, o que a didática tem a ver com isso, né? O que a didática pode contribuir para melhorar essas aprendizagens? Então, ela desempenha um papel primordial na formação de professores e na qualidade do ensino. Por quê? Porque ela vai concentrar o estudo dos processos de ensino e aprendizagem. Então, aqui nós vimos lá na outra videoaula que o professor Libânio traz que a didática ela estuda o processo de ensino, e aqui nós trazemos uma perspectiva que a didática ela trata dos processos de ensino e aprendizagem, tá? Então, a gente não pode desconectar esses dois processos, e ela fornece aos professores ferramentas, estratégias para que ele possa fazer um planejamento, uma implementação e uma avaliação desses processos pedagógicos de uma forma eficaz. Então, a didática ela vai trazer uma compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, que permite que os professores entendam como ocorre a construção do conhecimento pelos alunos. Então, quando eu trago essa perspectiva, nós trazemos quais são os fatores que influenciam nessa aprendizagem. Então, por exemplo, nós já vimos hoje que o nível socioeconômico dos estudantes é um fator que interfere nessa aprendizagem. Então, a didática nos permite olhar para este cenário, né? Enquanto eu, professor, vou planejar a minha aula a partir deste contexto. Então, permite também a adaptação de estratégias de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos e promover uma aprendizagem significativa. E aí eu faço a pergunta para vocês: o que é uma aprendizagem significativa? Será que é aquela aprendizagem que a gente só aprende na hora da prova, faz o teste e depois vai embora e passou da porta já não lembra mais? Não. A ideia da aprendizagem significativa, primeiro, é uma aprendizagem que a gente utilize esses conhecimentos para o nosso dia a dia. No segundo, é que seja uma aprendizagem duradoura, ou seja, saiu da porta para fazer a prova, mas essa aprendizagem ela vai continuar e vai me acompanhar ao longo da vida. A didática, ela faz esse olhar para o planejamento adequado das aulas, né? Então, ela vai subsidiar esse planejamento, ela vai trazer elementos para que a gente compreenda esse planejamento, que traga objetivos claros de ensino e aprendizagem, ou seja, o que é que eu quero que o meu aluno aprenda ao final dessa disciplina, ao final de 2 aulas, ao final de um módulo, quais são os conhecimentos, as habilidades, as capacidades que eu quero que o meu estudante tenha ao final do que eu estou ensinando. A seleção de conteúdos relevantes, então essa percepção que determinados conteúdos eles são relevantes para determinados grupos, e quando não são, estão nas matrizes referências, como é que eu, professor, posso trabalhar com determinados conteúdos. A escolha de metodologias adequadas, ou seja, como é que é esse caminho da aprendizagem? Eu costumo dizer que se eu for daqui de Campo Grande para São Paulo, eu posso ir de várias formas. Eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro. Ou seja, quando a gente pensa em metodologia, o meu objetivo é chegar a São Paulo. Agora, quando eu penso na metodologia, eu penso como é que eu vou traçar este caminho. Então, a didática ela permite o conhecimento dessas metodologias para que eu trace o caminho mais significativo, mais objetivo para chegar a uma aprendizagem. Então, aqui, quando nós falamos em metodologia, nós também remetemos à promoção de práticas pedagógicas inovadoras, ou seja,
esse estímulo aos professores para que eles façam abordagens pedagógicas através também das metodologias ativas, ou seja, é colocar o meu aluno como produtor do conhecimento, é colocar o meu aluno no centro dessa aprendizagem, para que o professor atue como um mediador e não aquele que apenas transmite esse conhecimento. O que esse tipo de perspectiva, no sentido de conhecer metodologias, de conhecer percursos, traz? A maior diversificação e engajamento das aulas. Porque vocês lembram lá daquela primeira charge dos animais? Então, a ideia é que as metodologias elas tragam elementos para que os diferentes consigam ser tratados nas suas diferenças e consigam atingir os objetivos de aprendizagem. Então, outro aspecto importante da didática, dos estudos de didática, e que nós também vamos ver nessa disciplina, é essa abordagem da avaliação da aprendizagem como parte do processo educativo. Muitas vezes nós somos expostos ao longo da nossa vida a esse processo de avaliação de uma forma bastante traumática, com testes, chamadas, prova oral, e que a nossa perspectiva de avaliação ela acaba sendo equivocada daquilo que de fato tem que ser o seu objetivo. Eu costumo dizer que a avaliação ela tem que traçar novas rotas, né? Então, a partir de um diagnóstico de aprendizagem, o que está funcionando, o que não está funcionando, qual é a rota que eu pretendo traçar a partir desses resultados, né? Então, a didática ela também vai trazer os estudos sobre os instrumentos da avaliação, na interpretação dos resultados e na utilização desses resultados, porque não há problema na avaliação. Pensem, nós temos uma sala com 30, 40 alunos, como é que a gente vai verificar o que de fato eles aprenderam para fazer inserções, para fazer modificações na rota, para trazer novos conhecimentos, se nós não tivermos esse resultado da avaliação? Então, eu costumo dizer que o problema não está na avaliação, mas muitas vezes do uso em que fazemos dela, ou seja, muitas vezes descartamos esse resultado e não olhamos para os próximos planejamentos a partir dessa avaliação. Então, a ideia é que a didática ela nos traz elementos para pensar esse processo também de avaliação da aprendizagem. E esse processo de reflexão sobre a prática docente, ela estimula os professores a refletirem sobre a sua própria prática. Então, quando nós temos um grupo de professores que trabalham no mesmo lugar e que tem práticas diferenciadas e que, de repente, metodologias e que pode haver o compartilhamento, a ideia é que, neste processo, os professores se questionem sempre sobre as suas estratégias. Porque muitas vezes o que funciona num determinado ano, com um determinado grupo de alunos, uma determinada série, não vai funcionar em outro. Então, a didática ela permite essa reflexão sobre a prática docente. E o que isso traz, né? Promove o desenvolvimento profissional contínuo. Então, não dá mais para pensarmos que uma mesma prática ela vai poder ser feita durante 30 a 40 anos. É preciso esse desenvolvimento profissional para que o professor ele compreenda, né, essa consciência das suas ações e faça ajustes necessários para melhorar essa aprendizagem do seu estudante. Então, como vocês viram, a didática é um ramo da pedagogia que traz muitos elementos para a gente pensar a prática pedagógica do professor e a nossa futura prática enquanto futuros professores. Espero que vocês tenham gostado até aqui e a gente se vê na próxima videoaula do módulo 2.